Fala galera, professora Samara, mais uma aula de Física B, continuando nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar a parte 2 de comportamento dos gases. Para que vocês acompanhem a aula de hoje e as demais aulas, é importante que vocês já tenham finalizado as aulas anteriores da primeira parte de temperatura e dilatação. Então, caso vocês ainda não tenham terminado lá aquelas aulas, aquele conteúdo, os exercícios, tirado as dúvidas, eu solicito que vocês façam isso primeiro e depois voltem aqui para continuar com essa aula, beleza? Então, bora lá! Os temas de estudo são transformações gasosas, a isotérmica, isobárica e isovolumétrica, lei do Avogadro, a equação de estado de um gás ideal, modelo molecular de um gás e a interpretação cinética da temperatura. Hoje nós vamos começar com as transformações gasosas, vamos ver esses 3 tipos de transformações. Então, uma introdução. Gases. O que são os gases, né? Os gases, eles possuem a capacidade de se expandirem e de se comprimirem. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Temos um gás e daí é aplicada uma certa pressão e ele é comprimido. Então, um exemplo disso você pode pensar nas bexigas, nos balões que a gente enche e a gente consegue apertar os balões sem que eles estourem, também por causa do material, mas o gás lá dentro ele é comprimido. Tá? A gente consegue apertar esse balão lá dentro e soltar e ele se expande novamente. Tá? Outra característica dos gases é que eles não possuem um volume fixo, por isso que eles têm a capacidade de se expandir e se comprimir. E eles ocupam totalmente o recipiente em que eles estão confinados. Então, se o recipiente, como tem aqui, for esse formato, o gás vai estar com esse formato. Então, ele não tem um volume fixo, não tem uma forma fixa, ok? Então, dependendo do recipiente que ele estiver dentro, ele vai ter aquele formato, digamos assim. Tá? E com exceção dos gases nobres, que são formados por átomos isolados, todos os gases são compostos moleculares. Aí aqui entra o conceito de átomo e compostos moleculares. Isso é uma parte de química. Então, se vocês ainda não viram, logo vocês vão ver, mas pelo que eu estava dando uma acompanhada no material de química, eu acho que vocês já viram o que é o átomo e os compostos moleculares. Caso não tenham visto ainda, a professora ainda não tenha passado isso, me avisem ou peçam para ela, ver se ela pode adiantar alguma coisinha para que vocês possam acompanhar esse conteúdo, beleza? Mas é só um detalhezinho, a gente não vai utilizar isso em cálculo em nada, é mais um detalhe para vocês saberem a diferença, né? No caso dos gases nobres e os outros gases. Eles são miscíveis com qualquer outro gás, mesmo estando em proporções diferentes. Então aqui a gente tem um exemplo, né, o gás 1 e a gente mistura com o gás 2, e aqui tem o gás 3, digamos que seria a mistura do 1 com o 2, do azulzinho com o vermelhinho. Isso é uma propriedade que a gente não observa, por exemplo, nos líquidos, tanto que a água não se mistura com o óleo. Ela se mistura com álcool, mas não com óleo, ok? Então, dependendo dos líquidos, eles não são miscíveis, dependendo são, mas os gases, todos são. Okay? As moléculas que constituem um gás, elas se encontram muito afastadas uma das outras devido à perda de atração e estão sempre em movimento desordenado. Então aqui tem um exemplo de um recipiente e as moléculas do gás estão sempre se debatendo, sempre batendo aqui nos limites desse recipiente e também entre si. Então elas estão em constante movimento e esse movimento é todo desordenado, todo. Elas estão à mercê, ali se movimentando. Por causa desse movimento desordenado, elas têm um alto grau de liberdade na sua movimentação, ocasionando um choque das moléculas com as paredes dos recipientes que se encontram, gerando uma pressão característica dos gases. Então, a pressão vai ser o quê? Vai ser a força com que essa molécula está batendo em determinada área do recipiente. Então, a força com que a molécula se choca nesse recipiente, ok? Isso vai ser a pressão. Então, a pressão é força sobre área. A força ela é dada em newtons, que é a unidade oficial, e a área em metros quadrados, e a pressão em pascal. O pascal é nada mais que newtons por metro quadrado. Aí mais um pouco sobre unidades. A pressão pode aparecer em atmosferas, que seria o ATM, ou milímetros de mercúrio, mmHg. Um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 na quinta pascal. Então, espero que vocês tenham dado uma olhada, visto, entendido aquela parte que eu passei lá de conversão de unidades, ok? Porque aqui a gente vai lidar um pouquinho de conversão de unidades. Psi também, tá? É a forma abreviada do inglês, Pound Force per Square Inch, cujo símbolo também pode ser escrito como libra-força por polegada quadrada, ok? Então, aqui é outra
outra unidade em que pode também ser medida a pressão. Transformações gasosas. Então, vamos começar com isso, né? O que são as transformações gasosas? O estado do gás, ou estado gasoso, ele é determinado por 3 variáveis de estado, que é a pressão, o volume e a temperatura. Então, essas 3 transformações gasosas que nós temos são em relação a cada uma dessas variáveis de estado, ok? Então, nós temos aqui um recipiente. Esse recipiente tem um determinado volume, tá? O volume do recipiente. Aí tem uma determinada pressão que está sendo exercida aqui pelo êmbolo. E todo esse gás aqui dentro está numa determinada temperatura. Então, são as 3 variáveis que a gente vai analisar aqui nesse caso. Transformações gasosas é quando determinada quantidade de gás sofre variação em uma de suas 3 variáveis de estado. Sempre que uma variável sofrer alteração, outras consequentemente terão seu valor mudado. Então não tem como eu tentar mexer em uma e manter as outras constantes, tá? Uma ou outra vai mudar. Mudou uma, ocorreu transformação gasosa. Mudou só a pressão, ocorreu transformação gasosa. Só o volume, também ocorreu a transformação gasosa. E só a temperatura também. Mas a partir do momento que você vai mudar, que mudou a temperatura do teu sistema, consequentemente vai mudar a pressão e vai mudar a temperatura. Desculpa, o volume. Eu falei que mudou a temperatura, vai mudar o volume e vai mudar a pressão. Tá? Não tem como, elas estão todas interligadas, as 3, ok? Aí, vamos lá. Nós temos a lei geral dos gases perfeitos, também chamados de gases ideais. O que seria isso? Seriam as 3 variáveis de estado no estado inicial do meu gás. Então, eu tenho um gás ali, paradão na dele, ele tem uma determinada pressão, um determinado volume e uma determinada temperatura, ok? Aí, aconteceu uma transformação gasosa. Ali, ele vai ter mudado a pressão, mudado o volume, mudado a temperatura. Mas percebam, é o mesmo gás. Tá? Então, ele não mudou, ele é o mesmo gás, só aconteceu uma transformação gasosa que mudou as suas variáveis de estado. As variáveis, elas obedecem à seguinte relação. A pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante. Tá? Então, se eu pegar a pressão, o volume e a temperatura do meu estado inicial, vai ser igual à pressão, o volume e a temperatura do meu estado final. Mas isso só vale quando a gente está tratando do mesmo gás. É o mesmo gás que sofreu uma transformação gasosa. Se eu pegar 2 gases diferentes, isso não vale, tá? Isso aqui, essa relação só vale quando tem a transformação gasosa. É o mesmo gás. Não ocorreu nenhuma modificação, não foi adicionado nenhum gás, não foi tirado nada. É o mesmo gás, ok? Então, a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é quando a temperatura é constante. Iso é de igual, de equilíbrio, e térmica é de temperatura. Então, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, ela pode ser simplificada da nossa equação geral ali do equilíbrio, ok? Então, nós vamos ter que a pressão vezes o volume vai ser constante, então P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. A temperatura foi simplificada da equação. Então, aqui um gráfico para mostrar. A temperatura está constante, mas ele está variando o volume e a pressão. A variação do volume é inversamente proporcional à variação da pressão. Então, se o volume aumentar, a pressão vai diminuir para manter a igualdade, ok? Então, aqui só mostrando, elas são inversamente proporcionais o volume e a pressão. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Aumentou o volume, diminuiu a pressão, ok? Isso é muito importante de lembrar, porque essa é a única que ela é inversamente proporcional. Justamente porque a temperatura é que está no denominador. Então, a temperatura, ela sai da equação, então se torna só pressão e volume que estão sendo multiplicados. Isso faz com que a relação seja inversamente proporcional. Aqui um gráfico para ilustrar como são processos isotérmicos, mas a diferentes temperaturas. Então, seria uma temperatura 3, que é maior que uma temperatura 2, que é maior que uma temperatura 1. Então, só para ilustrar como que ficaria o gráfico, eles ficariam paralelos entre si, ok? Porque a pressão varia com o volume na mesma forma, ok? Porque seguem essa equaçãozinha aqui. Continuando, a próxima. Transformação isobárica. Baros, do grego, significa pressão, e iso nós temos de semelhança e igualdade, então isobárica. Nessa aqui a pressão é constante. A pressão é constante, saiu aqui da minha equação.
Não, foi simplificada, já que ela é constante, porque eu teria aqui o P1 e o P2 seriam iguais, então eu posso simplificar. Aí sobra V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Aqui nós temos que o volume é proporcional à temperatura. Se aumentar o volume aqui, vai aumentar a temperatura aqui, ok? Então, aumentou um, aumentou o outro. Elas são proporcionais, certo? Então, aqui ela segue esse comportamento retilíneo. Uma coisa muito importante, pessoal, nessas transformações, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Sempre, ok? Então, ela vai seguir aqui esse tipo de comportamento retilíneo. Então, se eu tiver mais pressões, diferentes pressões, são processos com pressões constantes. Então, vamos ter aqui, ó, a pressão 3, que é menor que a pressão 2, que é menor que a pressão 1. Então, só para ilustrar como que seria esse gráfico, pensem que aqui, ó, ele é como se estivesse partindo aqui do zero em direção ao extremo do quadrante, ok? Então, ele tem esse comportamento aqui, dependendo da pressão, é sempre retilíneo. Uma coisa muito importante, porque se eu disser assim, eu tinha um sistema em que em que a temperatura estava a 30 graus Celsius. Aí, passou para 60 graus Celsius. A pergunta é, minha pressão do sistema, meu volume do sistema dobrou? Não, ele não dobrou. Por quê? Porque se você analisar em graus Celsius, dobrou, mas em Kelvin não. E a unidade oficial é Kelvin. Então, sempre transformem para Kelvin quando estiver tratando desse tipo de transformações gasosas, ok? É bem mais garantido que vocês têm menos chance de errar, tá? Continuando. Transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica. Coros do grego é volume e iso é semelhante. Então, isocórica, ou também isovolumétrica, como vocês acharem melhor, mas só para vocês saberem quando aparecer no exercício falando de isocórica o que é. Nessa aqui nós temos um comportamento bem semelhante ao anterior, tá? A pressão, ela é proporcional à temperatura, então aumentou a pressão, aumentou a temperatura. Aqui nós temos a equação, então o volume não está aqui na nossa equação, justamente porque se ele é constante, ele pode ser simplificado aqui dos dois lados da equação. Então, sobra que P1 está para T1 igual a P2 está para T2. Mesma coisa, pessoal, temperatura em Kelvin. Faço a mesma pergunta. Se eu tenho um sistema a 30 graus Celsius e passei para 60 graus Celsius, a minha pressão dobrou? Não, a pressão não dobrou, porque o que dobrou a temperatura foi em graus Celsius, e a gente aqui está trabalhando com Kelvin, tá? Esse é um erro muito comum, prestem sempre atenção. E aqui, novamente, um gráfico para ilustrar como seria com diferentes volumes, né? Então, aqui com o volume 3, que é menor que o volume 2, que é menor que o volume 1, certo? Então, agora, pensando nessas transformações pelo método do êmbolo, para explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, na isotérmica, o êmbolo é móvel no sistema, tá? Ou seja, vai variar o volume, né? Então, a pressão que o gás está igualando varia, pois está sendo adicionado peso. Então, vamos aqui analisar um pouquinho. O êmbolo é móvel, então ele vai tanto para cima quanto para baixo. A temperatura é constante aqui nos sistemas. Então, vamos pensar aqui nesse daqui. Esse gás que está aqui dentro, ele está igualando a pressão exercida pelo êmbolo, a pressão exercida por esse pezinho e a pressão atmosférica. Então, à medida que eu vou adicionando peso sobre esse êmbolo, ele vai tendo que aumentar a pressão da qual ele está igualando. Então, se eu aumento o peso, a gente já viu, né, que pressão é força sobre área, ali entra a parte do peso. Então, se eu aumentar o peso sobre esse êmbolo, vai aumentar a pressão, então esse gás vai ter que igualar uma pressão maior. Ou seja, a pressão aqui dentro desse sistema vai aumentar, mas percebam que com o aumento dos pesos, o volume vai diminuindo. Então, a transformação isotérmica é a única que, quando aumenta a pressão, diminui o volume e vice-versa. Aí, depois dessa, nós vimos a transformação isobárica. Na transformação isobárica, o êmbolo também é móvel. O gás está igualando as mesmas pressões externas, atmosférica e do êmbolo. O deslocamento do êmbolo vai acontecer como? Quando? Por quê? Então, aqui nós temos um sistema, ele tem um volume, tá ali na dele, tranquilo, aí de repente, vamos colocar uma chama, vamos aquecer esse sistema. Vai acontecer uma transformação volumétrica.
Então, uma transformação gasosa. O que vai acontecer na transformação gasosa? A pressão, percebo, não muda. Esse gás que está aqui dentro, ele está tendo que igualar as mesmas pressões, a pressão do êmbolo e a pressão atmosférica. Aqui é a mesma coisa, mas com o aquecimento desse gás, o volume aumenta. Então, esse êmbolo sobe. Aumentou o volume, aumentou a temperatura e a pressão é constante. Então, aqui na isobárica, aumentou a temperatura, aumentou o volume, certo? Aí nós temos a transformação isovolumétrica. Então, novamente, temos o nosso êmbolo aqui. Na transformação isovolumétrica, o êmbolo vai ser fixo, tá? Você pode pensar como um botijão de gás. O volume é aquele e pronto. Não vai mudar o volume do recipiente, que é o volume do gás. O que vai mudar? A temperatura e a pressão. Então, o que aconteceu aqui, ó? O volume é fixo, certo? Mas quando aumentou aqui a temperatura, aumentou também aqui a quantidade de pezinhos em cima do meu êmbolo. Ou seja, se aumentou a quantidade de peso em cima do êmbolo, aumentou a pressão sobre esse meu gás, e esse gás aumentou a pressão na qual ele está tendo que igualar externamente. Então, o gás que está aqui dentro, ele tem que igualar a pressão exercida pelo êmbolo, pelos pezinhos e mais a atmosférica. E a temperatura aumentou. E a isovolumétrica, o êmbolo é fixo, certo? Então, lembrando da lei geral dos gases, né? Da onde que surgiam aquelas equações que a gente viu nas transformações gasosas? Para a transformação isotérmica, T1 igual a T2. Então, olhando aqui a lei geral dos gases, eu posso simplificar T1 e T2 e me sobra P1V1 igual a P2V2. Na transformação isocórica, o volume é constante. Então, se eu puder simplificar aqui e aqui o volume, vai sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E na isobárica, a pressão é constante. Então, posso simplificar P1 com P2 e sobra V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Agora um exemplo. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será. E aqui temos as opções. Então, antes de começar o exercício, primeira coisa, a gente vai coletar os dados que estão escritos no enunciado. Olha que interessante, pressão constante. Então, nós já sabemos que tipo de sistema de tipo de transformação nós estamos tratando, certo? Então, pegando os dados do problema. Os dados são pressão constante, transformação isobárica. Aí, ele nos dá no estado inicial, que é o 1, o volume do gás, que ele diz 12 litros, e a temperatura de 293 Kelvin. E diz que o gás foi aquecido até 302 Kelvin, e daí pede o volume. Então, esse 302 é a minha temperatura no estado 2, estado final, e pede o volume. Importante, as temperaturas estão em Kelvin? Sim. Os volumes estão na mesma unidade? Vamos ver, mas só para a gente saber. Se aqui está em 12 litros esse volume e eu vou calcular um volume, a minha resposta vai ser em litros também, certo? Então, como que a gente resolve? Pegando a equação aqui, a gente tem que ela é isobárica, então a pressão constante. Posso pegar a lei dos gases ali e simplificar. A lei geral dos gases simplificar a pressão. Chegamos nessa equação aqui, nessa relação entre volume e temperatura. Substituindo os volumes que o enunciado nos dá, nós vamos ter 12 sobre 293 é igual ao V2 que queremos descobrir sobre 302. Sendo assim, nós vamos obter essa fração multiplicando 12 vezes o 302, dividindo por 293, obtemos que o volume 2 vai ser 12,37 litros aproximadamente, certo? Então, pessoal, por hoje ficamos aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês resolverem com 3 questões e na próxima semana eu vou colocar um videozinho com a resolução dessas questões. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Dúvidas, pessoal? Entre em contato comigo. Eu estou à disposição, certinho? Até a próxima. Tchau!